Então, boa noite a todos. Pedi então para colocarem o PowerPoint. Então, o tema desta noite vai ser abnegação, uma reflexão que vai ser em conjunto e que devo-vos dizer que quando somos convidados a preparar qualquer tema para esta casa, o tema que preparamos é mesmo para nós próprios, nós que a preparamos. Então, a abnegação, uma palavra forte e que quer transmitir algo de muito profundo. Talvez não pensemos muito nesta palavra, mas quando pensamos abnegação, pensamos logo em alguém que nós conhecemos ou que vamos tentando conhecer, Jesus. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, temos assim a explicação da abnegação. A piedade, quando bem sentida, é amor. O amor é devolamento, devotamento, é esquecimento de si mesmo. E este esquecimento é a abnegação em favor da criatura menos feliz. É a virtude por excelência, praticada pelo Divino Mestre e ensinada em sua doutrina tão santa e sublime. Quando essa doutrina for restabelecida em sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, fará a terra feliz, fazendo reinar em sua face a concórdia, a paz e o amor. Quando nós compreendermos verdadeiramente o sentido destas palavras que o Evangelho nos traz, e percebermos que o sentido da vida é, acima de tudo, o serviço, é amar e servir, é, no fundo, seguir o exemplo de Jesus, um espírito crístico, puro, que veio a este planeta não por necessidade, mas para nos trazer a luz, o esclarecimento, o exemplo que nos pode levar à felicidade verdadeira, porque nós só seremos verdadeiramente felizes e só encontraremos verdadeiramente a paz quando nós conseguirmos lavar os pés uns dos outros, como Jesus fez. Então, para começarmos a decifrar melhor toda esta profundidade, vamos tentar perceber o significado do devotamento. É a ação de dedicar, tributar algo a alguém ou a alguma coisa. É dedicação, qualidade ou condição de quem se dedica a alguém ou a algo, entrega, sacrifício, manifestação de amor, apreço, consideração. Abnegação significa a ação caracterizada pelo desprendimento e altruísmo, em que a superação das tendências egoísticas da personalidade é conquistada em benefício de uma pessoa, causa ou princípio. Sacrifício voluntário dos próprios desejos, da própria vontade ou das tendências humanas naturais, em nome de qualquer imperativo ético. Se analisarmos entre o devotamento e a abnegação, duas palavras nos vêm aqui e nos saltam aos olhos, que é o sacrifício voluntário dos próprios desejos. Temos aqui um outro espírito, uma irmã que passou por este planeta, a Madre Teresa de Calcutá, em que eu tenho realmente um grande amor por toda a sua obra. Uma senhora que nasceu numa família com possibilidades e enveredou pela vida religiosa
e em vez de viver a sua vida religiosa num convento com algum conforto mínimo, esta senhora quis ir viver num dos países mais pobres, a Índia, e viveu com os pobres. Ela não tinha ao lado da casa, daquele lar em que ela acolhia os idosos, as crianças abandonadas, as pessoas doentes e pobres. Ela não tinha uma casa só para ela, com comodidade. Não, ela vivia com os pobres, comia com os pobres e toda a sua vida foi uma dedicação aos outros. Isto é abnegação. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que imploram por ela. Seu poder cobre a terra inteiramente e por toda a parte, ao lado de cada lágrima, Ele colocou um bálsamo que consola. Que bom! Vamos refletir profundamente nestas palavras. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos. Deus não deixa ninguém órfão. Deus coloca sempre do nosso lado alguém para nos ajudar. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Que todos os espíritos sofredores possam compreender essa verdade, em vez de se revoltarem contra as dores e os sofrimentos morais, que são o seu quinhão aqui na Terra. Quer dizer que a abnegação e o devotamento são uma prece diária, uma prece contínua. Nós podemos ter um momento de reflexão e de prece, mas se fizermos da nossa vida uma total abnegação, estamos totalmente em sintonia com Deus, com a espiritualidade superior, estamos em constante prece. Em vez de nos queixarmos constantemente das nossas dores, dos nossos sofrimentos, se pensarmos mais no sofrimento daqueles que estão ao nosso lado e nos sacrificarmos até em favor deles, estamos a aliviar as nossas dores. Então, continuando, usai, pois, como divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes. Por mais sofrimento, por mais prova, por mais expiação que nós possamos ter, se nós nos dedicarmos ao serviço, ao amor em prol dos outros, não há dor que nos chegue. Não há dor que nos possa colocar para baixo. Não há. Porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Porque não pensemos nós que porque praticamos um bocadinho de caridade, já somos muito bons. Não, nós temos essa obrigação. Nós temos essa obrigação. O sentimento do dever cumprido vos proporciona a tranquilidade de espírito e a resignação. Ou seja, a sensação que ficamos depois de trabalhar em prol dos outros, de ajudarmos os outros, em sacrifício dos nossos prazeres, das nossas vontades, do nosso egoísmo, é uma sensação de paz, de dever cumprido, que nada nos transmite tanta paz quanto isso. O coração trabalha melhor, a alma se acalma e o corpo não sofre mais desfalecimentos, visto que quanto mais o espírito é profundamente atingido, mais o corpo sofre. Quanto mais remoermos nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, nas nossas provas, nas nossas dificuldades, pior, mais dano estamos a causar ao nosso corpo. E agora? Diante de tanta profundidade de ensinamentos que o Evangelho nos traz, e também, não sei se repararam, eu também trouxe
a imagem da Rainha Santa Isabel de Aragão, que também ela foi e é um espírito abnegado. Ela fez da sua vida também uma vida de serviço ao seu marido e esposo, que era rei, em benefício dos pobres, dos mais aflitos. Uma senhora que disse ao seu marido para lhe trazer os seus filhos, os filhos bastardos, que ela própria os criaria, com o mesmo amor que criou os seus filhos. Isto é ser um espírito abnegado. Claro que para chegarmos a este estado, a esta evolução, porque nós podemos pensar, afinal, o que é isto da evolução? Como é que eu vou lá chegar? Temos que trabalhar nestas virtudes. Claro que, acima de tudo, se nós não tivermos amor no coração, dificilmente estas virtudes serão alcançadas, mas também alcançaremos o amor incondicional se praticarmos estas virtudes. Claro que não somos puros, como a Madre Teresa, nem como Isabel de Aragão, mas nas pequeninas coisas, nas coisas mais pequeninas da nossa vida diária, nós podemos praticar a abnegação. Então eu trago aqui duas imagens de pessoas comuns que nós sabemos que existem e que estes seres já trabalham a abnegação. Não são Madre Teresa, não são Isabel de Aragão, não são Jesus de Nazaré, mas são pessoas como nós, que nas suas profissões o seu amor os levou a praticar a abnegação, a deixar a sua comodidade, o seu conforto, as suas famílias, para ir para um continente onde há irmãos nossos a morrer de fome, a morrer sem assistência médica. E isto é praticar a abnegação. Agora, também nem todos temos a mesma possibilidade e nem todos teremos que ir para outro país praticar a abnegação. Se calhar no nosso próprio lar podemos praticar. No nosso trabalho. Se todos refletíssemos em profundidade sobre a abnegação, o mundo hoje estaria diferente. Então, não será importante trabalhar o devotamento e a abnegação no nosso local de trabalho? Quando muito, ter pensamentos positivos e sorrir. Quando muito, tentar compreender e tolerar e ter paciência com o nosso chefe, que às vezes não nos compreende e até de alguma forma nos maltrata com palavras. Ou com o nosso colega de trabalho, que às vezes nos incomoda. Ou então se atendemos ao público com um sorriso, com uma palavra amiga. E tudo isto é gerar energia positiva. Ao mesmo tempo que estamos a praticar a abnegação, estamos a gerar energia positiva para o planeta. Então, não é assim tão difícil. Não é preciso ser Madre Teresa de Calcutá. Nem é preciso ir para a África prestar os serviços. Basta começar a fazer aqui, ao nosso lado. Praticar diariamente, em consciência, tomar consciência das nossas atitudes. É que nós às vezes andamos aqui meio adormecidos. Eu falo por mim, que começo a estar mais alerta àquilo que penso, àquilo que transmito. Não quer dizer que não erre como todos nós. Erramos muito. Mas é importante começarmos a ter consciência de tudo o que fazemos, de tudo o que pensamos, se é que queremos de facto evoluir, se é que de facto damos importância ao nosso ser espiritual. Porque se
se lhe damos essa importância, temos mesmo que mudar. E temos mesmo que tomar atenção. Não é aos outros, não é aquilo que os outros me fazem. É aquilo que eu faço. Como é que eu estou, que energia eu estou a gerar para mim e para o planeta? Então comecemos aqui, diariamente no nosso trabalho, a praticar a abnegação. Nos deveres morais que o relacionamento interpessoal impõe, os que são cumpridos com devotamento e abnegação, mesmo que sejam direcionadas a pessoas às quais se amam, ainda assim, atestam a ação dos sentimentos da caridade e da humildade, visto que existe a renúncia à satisfação de prazeres próprios em prol do outro. Quem não tem um pai ou uma mãe, uma sogra, um sogro, um avô, uma avó, pessoas de idade, em que nós temos que trabalhar a paciência. Temos que renunciar muitas das vezes às férias, às saídas, para estar com eles, para cuidar deles. Não pensemos que fazemos isso com um grande mérito. Não, isso é uma obrigação nossa. É a nossa obrigação. Mas quando colocamos esse nosso dever em primeiro lugar, estamos a trabalhar já na abnegação, no devotamento. Temos um marido doente, um filho problemático, temos um vizinho que, enfim, é idoso, é complicado, mas precisa de alguém que o atenda. Então, em vez de nos colocarmos à frente da televisão a ver as novelas, ou até os telejornais que às vezes só nos trazem complicações à nossa cabeça, procuremos ir ao encontro, de ouvir, mesmo que o nosso idoso fale muito já e repita muitas vezes a mesma coisa. De ouvir, porque ouvir não é toda a gente que consegue fazer. É mais fácil falar do que ouvir. E quando nós começamos a praticar a abnegação no trabalho, na própria família, todas estas práticas, todos estes exercícios nos vão levar a praticar de uma forma mais incondicional, sem olhar a quem. Ou seja, vamos em qualquer situação, em qualquer pessoa, poder exercitar o amor e a caridade verdadeira. Mas nós não podemos esquecer, e estamos aqui, somos muitos os voluntários que aqui estão, que o primeiro trabalho deve ser no nosso trabalho e na família. Não pensemos que ser voluntário daqueles que enfim não convivem connosco diariamente, é o mais importante. Tudo começa no nosso lar, na nossa casa. Porque as maiores dificuldades, as dificuldades da convivência, começam no nosso lar. Aí é que começa a problemática. E é aí que nós temos que trabalhar a abnegação. E é essa abnegação que nos exercita, que nos capacita para então sermos verdadeiramente voluntários, dando de nós aos outros. Os serviços dedicados aos mais carentes devem caracterizar a caridade autêntica. Porque a verdadeira caridade é aquela que é discreta, que ninguém percebe, que não tem luzes da ribalta, que ninguém se apercebe. Essa é a verdadeira caridade. Como, por exemplo, esta criança, que a forma que ele teve de praticar a caridade foi dar alimento aos cães abandonados. E não está ali ninguém por perto a ver. Nem precisa. Porque quem vê, vê sempre. E vê tudo. A ninguém pode escapar desse olhar. É que vê e sabe o que pensamos.
e sabe que às vezes aquilo que nós damos, não damos. Damos para receber. E isso não é caridade, nem é abnegação. E também sabe que muitas das vezes aquilo que damos é para nos promovermos. É porque eu sou muito boazinha. Eu sou uma linda voluntária, sou muito boa. Não vale a pena esconder. Podemos enganar-nos a nós próprios e aos outros, mas a quem vê tudo, não há como enganar. Então tenhamos cuidado também. Porque quando praticamos o voluntariado, temos uma grande responsabilidade de o fazer com abnegação, com espírito de sacrifício, com entrega, não para nos promovermos, nem para enaltecermos-nos, nem para produzir ainda mais ego e orgulho em nós mesmos. Não o façamos. Eu falo para mim também. Podemos treinar a abnegação nas pequeninas coisas todas as vezes que voluntariamente renunciamos a nós próprios em favor do próximo. E podemos fazer de muitas formas, dedicando algumas horas do nosso lazer numa atividade assistencial. Não precisa ser sempre na associação. Pode ser no lar que nós conhecemos, no hospital, fazer uma visita, ou no tal vizinho difícil que ninguém quer saber. Há tantas formas de assistir os outros. Ministrando esclarecimentos evangélicos às criaturas em aprendizagem. Porque quando nós dizemos aos outros que a morte não existe, que nós somos espíritos e que a vida continua, e às vezes nós nem queremos dizer para ninguém perceber que somos espíritas, não é? Mas quando o fazemos e quando de alguma forma esclarecemos convenientemente, isto é caridade. Isto é caridade. E por vezes não somos compreendidos, mas não faz mal. Não tem importância. O mais importante é aquilo que nós fazemos, não é aquilo que os outros pensam ou que fazem para nós. É o que nós fazemos. Oferecendo graciosamente os próprios serviços profissionais, onde possam ser mais úteis aos que não os possam pagar. O médico pode fazer tanto bem no mundo. Vejamos o exemplo do Dr. Bezerra de Menezes e quantos outros, e tantos outros médicos que existem hoje, como no PowerPoint que vimos a figura, aquela imagem que mostramos os Médicos Sem Fronteiras. Mas pode ser aqui, já, neste momento, não precisa de ser para amanhã. Amanhã eu quero ser voluntário, amanhã eu quero ir para a África. Não, é já agora. Amanhã não sei se estarei cá. A oportunidade é o momento. É este. Podemos, enfim, os nossos serviços profissionais, como mecânicos, como eletricistas, como donas de casa. Olhem, uma coisa que a minha mãe costuma fazer, que eu acho muito bonito, ela faz arroz doce e vai levar às velhinhas dali, todas vizinhas, leva um pratinho para cada uma. Eu acho isso tão bonito. Acho que isso é de uma simplicidade, de uma entrega, de um amor, acho isso lindíssimo. E são nestes pequeninos gestos que de facto estamos a trabalhar a abnegação. Ensinando sem interesse financeiro os conhecimentos que detemos em quaisquer áreas. A associação aqui, o Ninho da Mariazinha, vocês penso que sabem. Nós apoiamos as famílias e temos uma grande vertente de ajuda, inclusivamente explicações às crianças que não podem pagar, que as famílias não podem pagar explicações. Não precisam de vir à associação, podem. Se conhecem alguém, alguma criança que esteja com dificuldade e que os pais não podem pagar, por que não? Por que não perguntar? Precisas que eu te ajude? É importante isto. Trabalhando no próprio lar em algumas horas livres, na confecção de roupas e agasalhos para famílias carentes. Podemos dizer, mas eu não tenho possibilidades, olha, sou doente, tenho dificuldade em andar, enfim.
Todos nós somos úteis, estamos cá é porque podemos ser úteis. Então, podemos fazer agasalhos, podemos fazer outros artigos para ajudar as instituições a angariarem fundos, para ajudar os necessitados. Enfim, tanta coisa que podemos fazer, inclusivamente podemos orar pelos outros. Contribuindo com o trabalho pessoal no plantão vigilante a familiares ou amigos em convalescença. Nunca esquecer a família, aqueles que estão próximos de nós, que se Deus colocou, se nós estamos nesta família é porque precisamos. Precisamos realmente de nos acertarmos uns com os outros. Procurando conduzir o que realizarmos na esfera política ou social, em benefício da maioria desprivilegiada, mesmo sacrificando interesses próprios. Se de facto temos esta capacidade de estar integrados na política ou de alguma forma temos alguma responsabilidade na sociedade, que o desempenhemos, que estejamos lá para darmos o nosso testemunho de cristãos, para ajudar a mudar o mundo. Nós não podemos mudar o mundo na totalidade, mas se podemos mudar um pouquinho ao nosso lado, já estamos a fazer muito bem. Indagando sempre em nossas deliberações administrativas, se estamos atendendo aos princípios de justiça, tolerância e bondade para com o próximo. Termos o cuidado de não estarmos sempre a queixarmos com os impostos que pagamos. Paguemos com alegria. Porque quanto mais nos queixamos dessa situação, mais é pior para nós. Se podemos pagar, paguemos com alegria. Porque é através dos impostos que podemos criar uma sociedade mais social. Sabemos que nas coisas não estão todas perfeitas porque nós próprios não somos perfeitos. Nós também falhamos, nós também não somos todos certinhos, não é? Nós, se pudermos, escapamos ao fisco, não é? Então, mudemos essa vibração, mudemos essa mentalidade. Temos que crescer. E é nestas coisas que são coisas muito sérias. É em tudo. Temos que analisar. Pautando tudo o que fizermos nas produções diárias, dentro do ideal de perfeição, aprimorando sempre para o melhor o que está ao nosso alcance. Tenhamos sempre o cuidado de nos analisarmos. E não é fácil olharmos para dentro de nós. É muito difícil. Porque se em algumas coisas nós nos culpamos, às vezes, uma vida inteira, temos tantas outras coisas que não nos conseguimos olhar. Estamos sempre a desculpar. Ai, não, é o outro, é a outra, é aquilo, é aquele outro. Mas não, somos nós. A beneficência é bem compreendida quando se limita ao círculo de pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Não. É imperioso, sobretudo, abolir o espírito de seita e de partido, pois todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão vê irmãos em todos os seus semelhantes e, para socorrer o necessitado, não busca saber a sua crença, a sua opinião, seja ela qual for. Não importa. A religião, a doutrina, a filosofia, não importa nada disso. O Deus nós sabemos que é o Pai, o Criador. Não importa se é Alá, se é Jeová, se é Deus, não importa nada. Isso são tudo nomes que nós, seres humanos, criamos. Denominamos. Porque ainda somos... Pronto, ainda temos aqui ainda estamos muito limitados às nossas fórmulas. Por isso, temos que pensar que estamos num país, Portugal, inseridos numa Europa, mas não interessa nada se é Portugal, se é Europa. É o planeta Terra.
Os outros são árabes, são muçulmanos, são africanos. O que é que isso quer dizer? Deus criou fronteiras. Deus criou fronteiras. Ou quem é que criou as fronteiras no planeta Terra? Fomos nós. Somos nós que criamos as fronteiras. Criamos fronteiras de países, de continentes e criamos fronteiras entre nós próprios. Tu não me interessas. Nós criamos fronteiras uns com os outros. Porque ainda não percebemos que nós estamos todos ligados uns aos outros. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai Criador e estamos todos ligados uns aos outros. Que este planeta não pode evoluir enquanto existir a fome que existe num país, num outro continente. Enquanto existir estas desigualdades, não é possível. Então é da nossa responsabilidade, sim senhor. É da minha responsabilidade saber que ali ao meu lado existe alguém que não tem pão para comer ou está a sofrer, ou então está de tal forma perturbado que até se quer suicidar. É da minha responsabilidade. Eu tenho a obrigação de ir ter com ele, mas ele depois tem o seu livre-arbítrio. Ele pode-me dizer, não quer saber, etc. Pronto, tem o seu livre-arbítrio e temos que respeitar. Mas temos que ter esta consciência que todos temos essa obrigação. Assim como com os animais e como com as plantas, com a natureza. Como o lixo que nós despejamos todos por aí, a poluição que fazemos, somos todos responsáveis, que ninguém se baixa para apanhar um papel do lixo. Não é? Então nós temos que tirar estas fronteiras uns dos outros. Porque nós somos todos um só. Somos todos filhos de um Pai. Então, conseguimos perceber que o exercício da renúncia, da paciência, da tolerância, da humildade, da caridade, levam ao devotamento e à abnegação. Agora, renunciamos nós? Temos nós paciência? Tolerância, humildade, caridade? Temos? Ainda nos falta muito. Mas estamos a caminho. Porque hoje já somos melhor que ontem. Graças a Deus. Estamos a caminho. E é paulatinamente. Nada dá saltos. Nós também não. É pouquinho a pouquinho. Mas temos que ter esta consciência. A consciência de nós próprios, da nossa grande responsabilidade. Mesmo nas aflições mais difíceis, não nos devemos acomodar às lamentações e queixas, continuando no cumprimento dos deveres para connosco, para com o próximo, para com Deus. E quem é voluntário sabe, por mais problemas que nós possamos ter na nossa casa, temos um compromisso, temos que o assumir e temos que lá estar. Porque quanto mais nos devotarmos no bem, pelo bem e para o bem, não para me autopromover e para eu ser muito bonitinha. Não. Devotarmos no bem, pelo bem e para o bem. No cumprimento dos deveres, mais depressa reagimos e mais rápido encontramos as soluções corretas. Além de oferecermos aos benfeitores espirituais melhores condições de ajuda, pois a abnegação e devotamento são uma prece contínua. Ou seja, a pessoa está ligada a planos espirituais mais elevados. Em vez de andarmos aí a chorar pelos cantos, com os problemas que temos, dediquemo-nos aos outros, de coração. E vamos ver como as coisas se solucionam muito mais rapidamente do que antes. Então, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Movimenta as mãos cansadas para o trabalho e ergue os joelhos desconjuntados, na certeza de que para a obtenção da melhor parte da vida é preciso servir
e marchar incessantemente. É seguir o exemplo de Jesus. Então, qual instituto humano remunerará o desvelo da criatura generosa que apoia com desinteresse e carinho os companheiros em sofrimento? Eis porque, contrapondo-se à orientação do esforço mínimo, a abnegação é sempre o esforço máximo, somente compensável pelos cofres da bondade divina. Cumpre as obrigações que te cabem e granjearás vencimento justo na terra. Quando nós fazemos aquilo que temos que fazer, a nossa vida equilibra. Porque nós, seres espirituais, no fundo, vamos refletir na nossa vida material os espíritos que somos. Se cumprimos as coisas na íntegra pelo bem, a nossa vida estabiliza. Nada nos falta. Mas quando nós faz mais que o dever, pelo bem de todos, e conforme as lições de Jesus, amontoarás tesouros nos céus. Mas quando nós, para além do dever que temos, fazemos muito mais ainda, em esforço, em sacrifício, as remunerações nunca vêm do planeta Terra, virão sempre do alto. E como Jesus disse, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E é esta a reflexão que eu fiz sobre a abnegação para mim mesma e que partilho convosco. Porque a vida só tem sentido quando, de facto, nós servimos e amamos. No fundo, o sentido da nossa vida é este. Não é eu estar bem, confortável, cómoda, não querer sequer que ninguém se aproxime de mim, só me apetece fazer as coisas que não devo fazer. Não. No fundo, só encontraremos a paz quando nós servimos e amamos.